Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para a gente aprender um pouco mais sobre o diagrama da matriz do Dr. Kevin Polk. O diagrama da matriz, ele é uma ferramenta psicoterápica com base nas terapias comportamentais contextuais. E, como eu já disse, ela foi desenvolvida pelo Dr. Kevin Polk para cada vez mais ajudar que as pessoas elas consigam chegar a quê? A uma flexibilidade emocional e bem-estar, que é o que todos nós queremos. Bom, uma das vantagens é que o diagrama da matriz ele pode ser utilizado para qualquer contexto. Por exemplo, ele pode ser utilizado para um contexto amplo, contexto geral, ou também para um contexto específico, como uma situação familiar ou uma situação profissional que tenha nos acontecido. Agora é o momento da gente entender como é o diagrama da matriz. Ele consiste, inicialmente, em uma linha vertical, onde nós representamos a influência sensorial, isto é, dos nossos 5 sentidos, que é a visão, audição, tato, gustação e olfato. Isso, na linha vertical, em cima, representamos os 5 sentidos. Então, essa influência, ela tanto pode ser positiva do lado direito, como pode ser negativa do lado esquerdo. É interessante lembrar que a questão de positivo e negativo depende muito da situação e de como a pessoa que está sendo analisada, ela compreende o positivo e o negativo dentro de um determinado momento. Isso é muito importante para a gente compreender o diagrama da matriz. Continuando sobre o nosso diagrama, abaixo dessa linha vertical, nós temos a representação da nossa mente. E essa representação, ela vem dentro de um contexto onde são ativados pensamentos. Às vezes são aqueles pensamentos bem grudentos que a gente não consegue se livrar. Então, a gente também diz que esses pensamentos que ficam na ponta de baixo da linha vertical, eles tanto podem ser positivos como podem ser negativos. Tudo depende do contexto onde esses pensamentos acontecem. Nessa linha vertical, vocês percebam que precisamos parar e notar o que está acontecendo comigo dentro de um evento privado que eu estou passando. Quais são os 5 sentidos que estão sendo ativados e quais são os pensamentos que estão também aparecendo quando? Dentro desse momento específico. Eles tanto podem ser positivos como negativos. E quando a gente fala de um evento privado, eu tô trazendo um evento onde apenas eu tenho acesso. Outra pessoa vai ter acesso só se eu tornar público esse evento para ela. Conseguir me notar, parar e me notar em relação a uma sensação vai me dar um insight maravilhoso. A seguir, o Dr. Kevin Polk, ele introduziu uma linha horizontal, passando bem no meio dessa linha vertical. Percebam que com essa representação que ele fez, nós ficamos com 4 quadrantes. Os quadrantes inferiores, esses 2 aqui de baixo, normalmente eles são mais fixos, porque eles representam à direita, percebam aqui, tudo
aquilo que é importante para mim. Isso! O que eu valorizo, o que eu considero que é bom. Coloco tudo no quadrante inferior direito. São os meus valores e o que é importante para mim. À esquerda, o quadrante inferior esquerdo, eu vou colocar os meus pensamentos, as minhas emoções e reações físicas que não são boas dentro desse momento em que eu estou passando. Isso, eu vou me notando, me percebendo para poder fazer essa construção, esse preenchimento do diagrama da Matrix. Retomando para o nosso diagrama do Dr. Kevin Polk, agora nós vamos para os quadrantes superiores. Isso aí. Eles representam o que nós efetivamente podemos fazer em relação a um momento, a um contexto, a uma situação positiva ou negativa que estejamos a passar, certo? Observem aqui, do lado direito, nós vamos colocar as ações que podem nos aproximar de tudo aquilo que eu botei ali embaixo que é importante para mim. Recapitulando, os dois quadrantes inferiores são mais fixos e os superiores, eles representam as ações, o que eu posso fazer por mim diante de uma situação específica ou uma percepção geral sobre a minha vida ou o meu contexto, tá? Então, à direita, quadrante superior direito, eu coloco o quê? Todas as ações que eu posso fazer e que me aproximam do que é importante para mim. E à esquerda, eu vou colocar aquelas ações que me prendem ao sofrimento. Ou, às vezes, elas servem como uma gratificação imediata. Ela serve um pouquinho, mas depois eu volto a me sentir mal, triste, desanimada e não funciona, certo? Vocês entenderam bem? Agora, para lembrar, lateral direita do diagrama da Matrix é quando eu estou mais próxima de tudo aquilo que me aproxima do que é importante para mim. Lateral esquerda é quando eu me sinto afastada das coisas que são boas, ou então fazendo coisas que não me ajudam e me prendem muito mais ao sofrimento. Gente, não ajuda. O que vai ajudar é a gente perceber quando estamos no quadrante superior esquerdo, fazendo ações que nos fazem retornar ao sofrimento. Ou são uma gratificação imediata. Certo. Vocês querem entender o que é gratificação imediata? Por exemplo, eu me aborreci com a minha mãe. Aí o que eu fiz? Eu gritei com ela. Na hora eu me senti bem, eu dei um grito, ela saiu, parou de me questionar coisas. Só que depois, pensando bem, será que eu gritar com pessoas que eu quero bem é algo que me aproxima do que é importante para mim? Às vezes é só uma gratificação imediata, eu vou voltar ao sofrimento, eu vou voltar a ter aquela relação que não ajuda. Então, se a gente não sabe quais são as ações que a gente tem que fazer para nos ajudar, nós vamos aprender agora no nosso curso. Começamos agora a entender cada um dos quadrantes. E na próxima vez, vamos falar do quê? De situações reais. Obrigada pela presença e vamos aprender sobre o diagrama do Dr. Kevin Polk. Um abraço, curtam e compartilhem com outras pessoas.
Estes cursos trazem o diagrama da Max e mais uma porção de recursos muito especiais. Adquira o seu e compartilhe.